Paulo Freire é nordestino, como eu, ele de Pernambuco, eu da Paraíba. Acompanhei a vida toda daquele tempo da ditadura militar e antes, no esforço que ele desenvolvia em Pernambuco para desenvolver o seu método de alfabetização de adultos, que não é a principal contribuição dele, com certeza, como disse a professora Maria Luísa, porque ele tem uma pedagogia, né, e uma filosofia da educação, é muito mais do que um método, mas ele começou com o método como instrumento para iniciar o seu processo de libertação do povo pobre do Nordeste, sobretudo os camponeses. E foi através desse método que eu, como estudante de serviço social lá na Paraíba, comecei a conhecer e aplicar esse método, né, do trabalho com os camponeses, e vi a eficácia, não só do ponto de vista da alfabetização, do domínio das técnicas de escrita, de comunicação, etc., mas pela conscientização que o método possibilitava, né, ao identificar os problemas, o educando a identificar os seus problemas e aprender a ler e a escrever a partir da compreensão de sua realidade, né, as palavras geradas a partir de ver a realidade, compreendê-la e na perspectiva de transformá-la. Era essa visão que do educador Paulo Freire procurava traduzir no seu trabalho como educador, como mestre maior da educação no Brasil e no mundo. E na época da ditadura ele se exilou, foi exilado em vários países, e a sua principal obra foi escrita exatamente na época do exílio. Além disso, ele escreveu muitas outras obras depois que voltou do exílio. Ele ficou 16 anos no exílio, por conta do engajamento dele na política da educação. No governo João Goulart, ele estava, né, designado para elaborar um programa e desenvolver um programa e dirigir um programa de educação e alfabetização no Brasil, e foi nessa época que houve o golpe militar de 64, e alfabetizar e educar, né, a partir dos pressupostos da filosofia e da pedagogia freiriana, era, do ponto de vista daquela ditadura, uma subversão. Aquilo subvertia, porque era uma arma poderosa de dar consciência, ou contribuir para que as pessoas tomassem consciência da sua condição de sujeitos históricos, como falou muito bem a professora Maria Luísa, e esse método permitia, ou permite isso ainda. E eu me lembro que ele é tão poderoso que quando a ditadura passou a perseguir os que trabalhavam com os camponeses, eu era um desses casos, né, participando da Pastoral da Terra, na época lá na Arquidiocese da Paraíba, com Dom José Maria Pires, o bispo negro mineiro, e nós fomos perseguidos pela ditadura militar, porque fomos identificados como aquelas pessoas que ensinavam o camponês a ler e a escrever sob o método de Paulo Freire. E chegou a tal ponto a perseguição a nós, estudantes, que lidávamos com aquele método de Paulo Freire, que quando eles descobriam um retroprojetor nas nossas casas, né, nós éramos envolvidos como subversivos, ou eram tidos e tratados como subversivos. E a partir daí, muitos de nós tivemos que enterrar os nossos retroprojetores para não atrair a ira e a fúria da ditadura militar. E foi por conta desse meu trabalho, né, com os camponeses que eu tive que migrar para São Paulo, né, porque estava sendo perseguida e havia sérios riscos de desaparecer ou de aparecer morta, enfim. E alguém me orientou de ter que sair de lá, porque o risco era muito grande. Fui para São Paulo e estou lá há quase 50 anos, completo agora no dia 28 de janeiro de 2021, 50 anos que eu estou em São Paulo. Portanto, até lá eu não conheci pessoalmente Paulo Freire, conheci através dos seus livros e do seu método e das suas ideias com os círculos de cultura lá no Recife. E eu fui conhecê-lo numa formatura de uma turma de serviço social, de assistentes sociais, uma turma que me escolheu a mim como paraninfo e a ele como patrono. Ele acabava de chegar da ditadura, aliás, do exílio. E
a universidade vetou o meu nome e vetou o nome dele, exatamente por termos essa origem de militância política de esquerda, e nós éramos malditos para a elite, para o regime e para aqueles que davam sustentação à ditadura civil-militar. E eu conheci naquela formatura que nem se realizou no espaço da universidade por conta desse veto que a direção da universidade impôs aos nossos nomes. E foi um encontro mágico, aquele que eu e Paulo Freire, nos conhecemos pessoalmente, né? E foi uma surpresa ouvi-lo no seu discurso de patrono. Se esperava um discurso de denúncia, né, de reclamação sobre o exílio, que ele sofreu, as injustiças de que ele foi alvo. Ao contrário, ele falou da felicidade que era estar voltando para o Brasil, voltar para o seu Nordeste, comer as comidas nordestinas. Então, ele reverteu a expectativa que havia nossa a respeito da sua fala naquele evento, a partir do qual ele começava a se apresentar publicamente depois de ter retornado, né, com a anistia, que aconteceu, né, naquele momento. E daí eu era vereadora nesse momento, depois eu me tornei vereadora logo em seguida, e consegui aprovar o título de Paulo Freire, tornar Paulo Freire cidadão paulistano. Eu, como vereadora de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, eu consegui que ele fosse reconhecido, nomeado, aclamado, né, cidadão paulistano, né, através de uma iniciativa de lei, eu, quando vereadora. E, a partir daí, nós nos encontrávamos muito, porque éramos dois do PT, os dois fomos fundadores do PT, e nós nos encontrávamos, né, assim, às vezes por outra, e depois disso eu me elegi prefeita, fui deputada estadual, prefeita, eleita prefeita, e Paulo Freire foi o primeiro secretário que eu escolhi. Eu estava em Campina Grande, eu ia para a minha cidade natal, antes da posse, a comemorar meu aniversário daquele ano, antes da posse como prefeito, mas já era eleita prefeita, e de Campina Grande eu liguei para a esposa dele em São Paulo, procurando por ele, que eu queria convidá-lo para ser secretário de Educação do nosso governo. Ele estava na Unicamp, lecionando, a segunda esposa dele, né, disse que ele estava dando aula na Unicamp, eu liguei para a Unicamp, consegui falar com ele e fiz o convite, mas eu não tinha esperança de que ele aceitasse, porque ele sempre dizia que jamais aceitaria, depois da experiência que ele teve, dura, que foi aquela de como, né, aquele do governo Goulart, que ele foi designado para elaborar o programa de educação, de alfabetização no Brasil, ele disse que nunca mais serviria nenhum governo, não aceitaria nenhum cargo público, né, no Brasil. O fato é que ele disse, para eu rejeitar ser secretário do primeiro governo democrático popular de São Paulo, isso seria incoerente com tudo aquilo que eu afirmei, que eu ensinei, que eu propus, e aí ele aceitou o convite. E se tornou o primeiro secretário de Educação, aliás, o primeiro secretário do nosso governo, escolhido em primeiríssima mão, que ficou uma cultura naquela secretaria, ficou uma história e uma prática educativa, pedagógica e de concepção da educação pública, né, de qualidade, como um direito humano fundamental, como um direito social fundamental. E ele revolucionou a educação até hoje. E por isso você tem a rede pública de educação fundamental de São Paulo, a mais combativa da rede pública de professores, provavelmente do Brasil. Eles estão na luta de resistência aos retrocessos dos governos tucanos naquele estado e naquela cidade, e mais ainda da resistência ao retrocesso institucional, político, e com riscos à própria democracia do atual governo bolsonarista, obscurantista, enfim, fascista, e tudo aquilo que se possa qualificar um governo que ameaça realmente, concretamente, a ordem institucional democrática do Estado de Direito em nosso país. Então, ele foi um marco e deixou uma herança impressionante, né, para o Brasil e para o mundo. Paulo Freire ele é mais homenageado
ele é mais reconhecido, ele é mais aclamado fora do Brasil do que no Brasil. Por isso eu me dediquei durante a minha vida política, parlamentar, e também tendo mandatos, no caso de prefeita, de sempre que eu puder, eu homenagearei esse mestre, que é orgulho para nós brasileiros. E aí, quando deputada, ele já havia falecido, eu entrei com um projeto de lei, que a Câmara e o Congresso Nacional aprovaram, por unanimidade, Paulo Freire como patrono da educação brasileira. E a esposa dele, ele me disse que ele disse, foi o título mais importante, não ele, a esposa dele, a Anitta, que também é educadora, ela disse, Paulo Freire certamente consideraria esse título de patrono da educação brasileira como o mais importante título e homenagem que ele recebeu na sua vida como educador, como o mestre universal que é ele, essa pessoa fantástica, um verdadeiro profeta da educação, um homem excepcional, que eu tive o privilégio e a honra de conviver com ele como secretário do nosso governo, e eu como amiga do casal, e nós estávamos sempre lá, conversando sobre as dificuldades do governo, mas também sobre os sucessos e conquistas do nosso governo. E o programa, por exemplo, de alfabetização de adultos, o MOVA, que hoje ainda está no país inteiro, e que se transformou na segunda fase do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Ele é originário do MOVA, do Paulo Freire, e que ele deixou 2.000 núcleos do MOVA em São Paulo, depois que ele deixou o governo. Portanto, Paulo Freire é um ícone da educação não só brasileira, mas mundial, e a sua obra é um legado inestimável, do qual a gente tem um grande orgulho por isso, e certamente ele marcou época na história da educação de São Paulo, do Brasil e do mundo. Com certeza. Por isso o governo bolsonarista, ou o bolsonarismo, e o próprio governo Bolsonaro e o Ministério da Educação tem perseguido Paulo Freire. Tentaram tirar o título no Senado e fizemos uma campanha internacional, criamos um coletivo Paulo Freire lá em São Paulo, evitamos que ele fosse cassado mais uma vez pelo Senado, de retirarem dele o título de patrono da educação brasileira. E agora, depois do Bolsonaro, isso foi antes do Bolsonaro, mas a direita já estava agindo para eliminar Paulo Freire do cenário da educação brasileira. E agora não, depois do início do governo Bolsonaro, 3 deputados do seu partido, que ele não é mais desse partido, o PSL, existem 3 projetos de lei na Secretaria de Educação da Câmara dos Deputados, propondo a cassação do título dele como patrono da educação brasileira. Há uma resistência em todo o mundo, e o mundo inteiro não entende que se renegue Paulo Freire e que se tire dele uma conquista mais do que justa, legítima. E eu digo, Paulo Freire, o que ele foi, ele não precisa de título nenhum. Esse título mais nos honra do que a ele. Ele não tem importância nenhuma se retiram dele. É que é um gesto tão violento contra ele e contra o seu patrimônio, o legado que ele deixou, que é como se estivessem declarando de novo o exílio dele.